Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O nome do nosso vídeo é A Farsa do Livro de Atos dos Apóstolos. Bom, o primeiro ponto, a gente vai começar mostrando a farsa do livro de Atos dos Apóstolos do ponto de vista histórico. Vamos a evidências históricas, né? Eu tenho um gráfico aí que no ano 33 da nossa era, né, é a morte de Jesus. Depois, supostamente, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 70 da nossa era cristã. E nesse gráfico também está escrito que o Novo Testamento ele foi escrito a partir do ano 33 até o ano 98 ou 100 da nossa era cristã. Bom, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o autor, ele diz que Paulo se converteu na estrada de Damasco e que nunca viu Jesus pessoalmente. Bom, para todo mundo, os cristãos, né, da nossa geração, tanto os evangélicos como os católicos, né, que tem essa Bíblia como a base da fé, o livro de Atos é 100% verídico. Ele está dentro da Bíblia que a igreja, né, tanto evangélica como católica, diz que é infalível, a infalível palavra de Deus. Portanto, ele faz parte da Bíblia, né, da inerrância desta Bíblia, né? Ou seja, tudo que está escrito nessa Bíblia, isso inclui o livro de Atos, é totalmente falível. Tudo que está escrito lá realmente é a palavra de Deus. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai analisar de uma forma bastante específica Paulo, os seus atos, né, de Paulo, que estão descritos no livro de Atos dos Apóstolos. E fazendo um contraponto, contrastando com a carta aos Gálatas, que também tem os atos de Paulo. Vamos ver se um bate com o outro, né? Ou os dois são congruentes, né? É bom sempre observar que as cartas aos Gálatas pertencem aos escritos de Paulo, que foram escritos do ano 60 a 80 da nossa era cristã. E possivelmente, né, o livro de Atos não foi escrito antes do ano 200 da nossa era cristã. Então nós temos aí mais ou menos a distância das cartas aos Gálatas até o livro de Atos dos Apóstolos, uma distância mais ou menos aí de uns 140, 120 anos, né? De distância, né? De uma para outra. Primeiro veio escrita aos Gálatas e depois, de 120 a 140 anos depois, foi escrita. Bom, nós vemos Paulo pela primeira vez no livro de Atos, Paulo saindo de Jerusalém indo para Damasco, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desses do caminho, quer homens ou mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Aí fica a pergunta: aonde estava Paulo nessa primeira aparição? A resposta é: estava em Jerusalém. Bom, nós temos como uma segunda aparição de Paulo em Atos. Está em Atos capítulo 7, versículo 58. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, e nós vemos, né, ele presenciando, né, a morte de Estevão. Atos, capítulo 7, versículo 58. Aí vem a pergunta: aonde estava Paulo? E a resposta é: nesse episódio, Paulo estava em Jerusalém. Bom, vamos lá para uma terceira aparição de Paulo no livro de Atos, Atos 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então a pergunta que eu faço, mais uma vez, nesse episódio, aonde estava Paulo? A resposta é: nesse episódio, Paulo estava também em Jerusalém.
A gente observa em Atos 9, 26, que quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurava juntar-se aos discípulos, né? Mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então, também nesse episódio, Paulo estava onde? Paulo também nesse episódio, ele estava onde? Em Jerusalém. Agora nós vamos ler em Atos, alguns trechos de Atos 13 e 14. Eis aí o roteiro da primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai para Antioquia da Síria, vai para a ilha de Chipre, Salamina e Pafos. Ele vai para Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Perge, Antioquia da Síria. Aí, esse período é desde o começo, né, até 2 anos, né? Então ele ficou 2 anos fazendo todo esse roteiro, né, indo para Antioquia. Pergunta: onde é que estava Paulo nesse episódio anterior? E Paulo estava onde? Estava na Antioquia. Ok. Em Atos 15, 2, a gente já vê Paulo tentando, né, fazer o primeiro concílio, né, entre ele e os demais apóstolos, né? Atos 15, 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. A pergunta que eu vos faço: onde é que Paulo estava nesse episódio de Atos 15? Paulo estava em Jerusalém. Então, nós observamos algumas situações do livro de Atos, né? Que ele fica entre Jerusalém e Antioquia, né? Agora nós vamos ler as cartas aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Continuando a leitura, Gálatas capítulo 1, versículos 16 ao 18. Revelaram em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com o que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia, voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então vamos lá os contrapontos, né? A sequência de Paulo, né? As viagens de Paulo, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, é a seguinte: primeiro, em Jerusalém, ele vendo o apedrejamento de Estevão. Bom, ele está em Jerusalém. Segundo, ele em Jerusalém pedindo cartas para aprisionar os irmãos lá em Damasco. Bom, ele está em Jerusalém. Terceiro, em Jerusalém procurando ajuntar-se aos discípulos. Terceiro, ele está em Jerusalém. 4, ele está em Jerusalém com Barnabé. 5, ele vai até Antioquia. E 6, ele retorna em Jerusalém diante dos apóstolos, né? Então a gente tem 5 situações aí no livro de Atos que ele justamente está em Jerusalém e uma delas está na Antioquia. Consultando agora a carta aos Gálatas, qual é a sequência da viagem de Paulo? Primeiro, ele vai para a Arábia. Segundo, ele volta para Damasco. Terceiro, depois de 3 anos, ele volta a Jerusalém e fica 15 dias somente. Depois desses 15 dias, ele vai para a Síria. Depois da Síria, depois de 14 anos, ou seja, depois de 17 anos, ele volta a Jerusalém. Bom, a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, uma sequência, né, de fatos que Paulo ele está em Jerusalém. Ele vê o apedrejamento de Estevão, ele vai de Damasco para Jerusalém, depois ele procura juntar os discípulos, depois ele vai até o concílio lá em Jerusalém. Então ele fica praticamente quase todo o seu ministério, né, antes da segunda viagem, ele está em Jerusalém, ou seja, ele só dá uma pequena saída e vai até Antioquia, mas o restante dos anos, né, realmente, ele fica em Jerusalém, o que é realmente contraditório com o livro aos Gálatas, porque assim que ele recebeu a revelação de Cristo, ele foi para onde? Ele foi para a Arábia. E ele diz ainda mais que ele não recebeu a revelação de homem nenhum, mas por revelação direta de Jesus. E ele não procurou nem a carne nem o sangue. Assim que ele recebeu a revelação, ele foi para a Arábia.
Porém, o livro de Atos dos Apóstolos quer nos dizer que realmente Paulo esteve todo esse tempo em Jerusalém. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro maldito. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Paulo disse: se alguém vos pregar algo que não preguei, considere maldito. Então, a gente não vê nenhuma concordância no que se refere à viagem de Paulo, que está descrita no livro de Atos, e a que está descrita no livro aos Gálatas. O livro aos Gálatas, ele é bastante consistente, né? Quando ele diz assim que ele Paulo recebeu a revelação, ele foi direto para a Arábia. Ele foi direto evangelizar o mundo daquela época e ele assim o fez. Há vários versículos nas cartas de Paulo que diz que ele mesmo, né, evangelizou o mundo inteiro daquela época. Bom, então a gente sabe que esse livro de Atos dos Apóstolos, que a gente considera mentiroso, ele tem a única finalidade de fazer da verdade uma mentira. Principalmente a gente consegue provar agora que realmente as viagens de Paulo não batem, não é? Com a realidade das cartas de Paulo. Se a gente notar no livro de Atos, Paulo não é mencionado como apóstolo. É uma finalidade dessas cartas, é não fazer com que Paulo seja apóstolo. Porque se coloca credenciais nesse livro de Atos, ao qual, pela a narração do livro de Atos, Paulo não tem essas credenciais, porque teria que ter vivido com Cristo, presenciado sua ressurreição, e Paulo, por esse livro de Atos, ele se converteu posteriormente na estrada de Damasco, mas não há essa confirmação que Paulo tenha se convertido na estrada de Damasco, muito menos que tenha presenciado a morte de Estevão, né? Tudo isso fazer de Paulo um perseguidor de cristão, faz ele um cristão menor. No livro de Atos, assim que ele recebe a revelação, ele vai ter com os discípulos, então sugere aí uma submissão aos discípulos, fazendo com que Paulo seja um irmão, mas um irmão menor. Sendo um irmão menor, e a igreja lá na frente, dita que é fundamentada pela doutrina dos 12 apóstolos, e Paulo, por esse livro de Atos, não pode ser apóstolo, então torna-se as cartas de Paulo com menor força, menor poder, porque Paulo não é então um apóstolo, mas sim um irmão menor. Então qualquer carta de outro apóstolo dos 12 seria superior às cartas de Paulo. Este é justamente o intuito do livro de Atos. É justamente de menosprezar Paulo, diminuir o seu ministério, diminuir o poder das suas cartas. Diminuindo o poder das suas cartas, se diminuía também o poder da Bíblia marcionita, que era feita com 90%, né? Ou seja, com as 10 cartas de Paulo, ou seja, 90% das suas histórias se baseava nas cartas de Paulo. Então foi isso que a ortodoxia, hoje chamada Igreja Católica, fez, inventou esse livro mentiroso de Atos dos Apóstolos, para justamente colocar Paulo numa situação inferior, sendo um cristão menor, não sendo apóstolo, e sim saindo dessa história como um perseguidor e matador de cristão. Boa noite a todos.